Eles não falam sobre isso em voz alta, mas no momento em que um homem sigma entra em uma sala, todos sentem. Os alfas ficam mais silenciosos. Os betas se colocam na defensiva e aqueles que fingem confiança começam a suar. Sabe por quê? Porque um sigma não joga o jogo social. Ele o quebra simplesmente por existir. Ele não é barulhento, não é vaidoso e não precisa da sua validação. Mas no momento em que ele se afasta de uma conversa, todos ficam se perguntando: ele viu através de mim? Hoje vamos explorar as 5 razões aterradoras pelas quais os homens sigma são secretamente temidos em cada círculo social que eles entram. Se você já sentiu que a sala muda quando você chega, isso vai parecer pessoal. Se você é um homem que se levanta mais forte após cada queda, que transforma a dor em poder e se recusa a seguir a multidão, escreva nos comentários "fora do comum" e não esqueça de se juntar ao exército de homens que não pedem permissão para dominar. Vamos começar. Número 1. Ele não pode ser controlado. Então, eles o rotulam como uma ameaça. Vamos esclarecer uma coisa. As pessoas não temem o sigma porque ele é barulhento. Elas o temem porque não conseguem entender como controlá-lo. Em cada grupo social, seja no escritório, em um grupo de amigos, na academia ou até mesmo em um círculo romântico, há um jogo invisível acontecendo, uma hierarquia, uma guerra de status. As pessoas desempenham papéis, fazem concessões, se conformam, se adaptam, mas então ele entra. Ele não ri quando se espera que o faça, não elogia a voz mais alta da sala, não compete, mas de alguma forma, ainda assim, ele domina. O sigma é imprevisível e isso aterroriza as pessoas que sobrevivem à imprevisibilidade. Você não pode suborná-lo com aprovação, não pode fazê-lo sentir culpa para agradar os outros, não pode intimidá-lo com seu título, sua fama ou seu número de seguidores. Ele se governa e isso o torna perigoso. As pessoas odeiam o que não podem manipular. Então, quando percebem que ele é imune à pressão delas, começam a rotulá-lo como distante, arrogante, intenso demais, antissocial. Mas por trás de cada rótulo há medo, porque a verdade é que quando um homem não precisa da sua validação, ele se torna imune às suas táticas. O sigma não desrespeita o grupo. Ele simplesmente não depende dele. Esse nível de autossuficiência é o que assusta as pessoas. Número 2. Ele vê através de cada jogada de poder e não se envolve. A maioria das pessoas não fala, elas se posturam. Em cada círculo, você encontrará aquele tipo que menciona constantemente nomes. Aquela mulher que mede seu valor por quem ela conhece. Os passivo-agressivos, os microcompetidores, o apoio falso disfarçado de elogios envenenados. Mas nada disso funciona com o sigma. Ele não apenas ouve palavras, ele escuta motivações. E no momento em que percebe uma tentativa de manipulação, uma jogada de poder ou um movimento de xadrez social, ele se desconecta. Sem drama, sem brigas, apenas silêncio. Isso deixa as pessoas nervosas. Elas querem uma reação. Querem que ele defenda, explique ou discuta, porque isso lhes dá poder. Mas quando ele não lhes dá nada, é aí que o pânico se instala. Veja, o sigma não confronta o jogo. Ele o invalida ao se recusar a jogar. Essa recusa não é passiva, é poderosa. Porque quando você se retira da manipulação, você lhe tira o poder, e as pessoas temem o que não podem provocar. O sigma deixa os outros desconfortáveis com o quão calmo ele permanece enquanto todos os outros estão desesperados para serem vistos. Ele não grita,
observa. E essa observação silenciosa faz as pessoas suarem. Número 3. Ele faz com que as pessoas populares se sintam substituíveis. Você conhece o tipo? Aqueles que dependem da atenção para respirar. Eles prosperam em círculos sociais porque acreditam que são o centro de tudo, o alfa do grupo, a rainha das abelhas, o falador encantador, aquele que conta a mesma piada 10 vezes porque sabe que faz rir. Então chega o Sigma, silencioso, desconhecido, sem reputação, e de alguma forma todos os olhares começam a se voltar para ele. Ele não interrompe, não atua, mas sua presença faz com que as pessoas se sentem mais eretas, reconsiderem suas histórias, se autocorrijam antes de falar. E de repente a sala não orbita mais em torno do alfa. Essa mudança sutil é a razão pela qual as pessoas temem o Sigma. Ele é um espelho que mostra aos outros o que eles não são. E para aqueles que estão acostumados a ser o centro das atenções, sua presença expõe a verdade. Você nunca foi impressionante. As pessoas estavam apenas entediadas. O Sigma não luta por atenção. Ele a atrai. E ao fazer isso, revela quão substituíveis as pessoas populares realmente são. Esse tipo de interrupção silenciosa ameaça cada ego inseguro na sala, porque ele não precisa de um palco para ocupar espaço. Ele só precisa existir. Número 4. Ele não se importa com a moral do grupo, apenas com seu código pessoal. A maioria dos círculos sociais opera sob a aprovação compartilhada. O que é legal, o que é aceitável, o que é engraçado, o que o grupo espera que você pense. Mas os homens Sigma não jogam segundo essas regras. Eles têm seu próprio código, e se seu grupo o viola, ele se vai. Ele deixará um emprego se isso comprometer seus valores, se afastará de um grupo de amigos se isso tolerar desrespeito, se afastará de uma mulher se ela desrespeitar sua paz. E isso aterroriza as pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas sacrifica seus padrões para serem aceitas, enquanto o Sigma sacrifica a aceitação para proteger seus padrões. Você não pode suborná-lo com influência, não pode fazê-lo sentir culpa para que ele fique em silêncio, não pode pressioná-lo para que ria do que não acha engraçado. Ele é o tipo que diz, não, estou bem. Quando o grupo o pressiona a fazer algo e de repente toda a vibração muda, porque quando um homem se recusa a fazer concessões, todos os outros se sentem expostos por fazê-lo. É por isso que eles o temem. Ele não apenas lhes lembra como é um homem, mas também lhes lembra do que se tornaram. Número 5. Ele se vai sem explicação e as pessoas não conseguem lidar com isso. Esta é a parte que ninguém quer admitir. Os homens Sigma não anunciam sua saída, não fazem birras, não deixam dicas criptográficas, eles simplesmente vão embora. Você perceberá isso dias depois. Ele não responde no grupo de conversa, falta ao evento, ele te segue sem comentário, sem drama, sem despedidas, apenas distância. E isso, mais do que tudo, destrói as pessoas. Porque todos estão acostumados a ter um fechamento, a que as pessoas implorem para ficar, a que os homens se expliquem esperando uma segunda chance. O homem Sigma não te dá tal conforto. Se ele se sente desrespeitado, esgotado ou desalinhado com seu círculo, ele se desconecta de maneira fria, limpa, com precisão cirúrgica, e você nunca obterá um porquê, porque aqui está a verdade. Se você precisava de um aviso, não estava prestando atenção. Ele se vai para proteger sua energia, não para te punir, não para fazer uma declaração, mas o silêncio se torna a declaração. Não é apenas a perda que dói, é o fato de que ele se afastou como se você nunca tivesse sido essencial. E para os egos que prosperam na relevância, isso é insuportável.
É por isso que eles temem o Sigma, não porque ele ataca, mas porque ele não explica, porque ele não volta, porque ele nunca foi seu para ser controlado. Quer saber a verdadeira razão pela qual eles te temem? Porque, no fundo, eles gostariam de poder agir como você, desapegado, imperturbável, autodefinido. Eles anseiam pela liberdade com a qual você caminha, pela clareza em seus limites, pela forma como você nunca hesita sob pressão, porque sua alma já passou por coisas piores. Eles te temem porque você os lembra de tudo o que eles não são e de tudo o que tem medo de se tornar. Então, não se desculpe por isso. Não se encolha. Não explique seu silêncio para aqueles que só entendem o barulho. Você nunca deveria ter se encaixado. Você nasceu para ser diferente. Se isso ressoou em você, deixe a palavra imperturbável nos comentários. Faça-o saber que você não está aqui para impressionar, você está aqui para lembrar quem você é. E se você é o tipo de homem que não hesita quando as pessoas fofocam, favorecem ou se agitam, então vá em frente. Inscreva-se. Isso não é um canal, é um exército silencioso. E aqui os lobos solitários avançam juntos. Nos vemos na próxima. Mantenha-se forte. Mantenha-se Sigma.